Glauber Rocha introduziu no país uma nova forma de se pensar o cinema e que se perpetua até hoje, dando visibilidade à estética nacional. Na época, já era um desafio ser realizador audiovisual, principalmente pelo embate com as produções americanas. Hoje, produzir cinema continua sendo um ato de resistência. Falta incentivo, falta interesse e falta público. Nesse sentido, os festivais audiovisuais abrem janelas para a exibição de produções, formando público para os filmes que estão fora do circuito convencional do cinema. Esse é o principal ponto, né? Porque a gente pensa um roteiro, você desenvolve o roteiro, se levanta a produção, se faz todo o levantamento de produção, gastos, envolve centenas, milhares de pessoas, roda um filme, edita, passa um ano e tanto trabalhando esse filme para quê? Para exibir ao público. Então, um festival ele é de suma importância porque ele é a janela, é o local onde exibe. E a gente que pensou, que fez, que produziu, nós não temos como colocar ele ao olho do espectador da forma que ele deve ser. Então, os festivais é mais do que necessário. E é preciso a cada cidade ter muito mais do que um festival, ter várias mostras por bairros, por circunstâncias que queiram escolher na cidade, por calendário temático, tem que ter o filme, tem que estar dentro da escola. As pessoas precisam estar fazendo suas histórias acontecer, seja na escola, seja na cidade, da forma que for. É preciso registrar isso e construir esse fazer, porque assim se educa, assim cria-se uma civilidade, assim cria-se uma cultura de acesso a uma reflexão sobre o todo, sobre um passado, sobre um futuro que possa vir e o fazer social das pessoas no aqui e agora. Então os festivais é de suma importância para que esses filmes circulem. Antigamente todas as cidades tinham vários cinemas, hoje em dia só nos grandes centros e nos shoppings, exclusivo para exibir filmes americanos, filmes de fora. E a produção nacional, que tem uma produção maravilhosa acontecendo. O cinema brasileiro hoje ele não deve nada ao cinema de qualquer lugar do mundo. Grandes filmes nas disputas dos grandes festivais, arrebatando centenas de prêmios, de grandes críticas, de análises maravilhosas sobre esse fazer. Então, chegou a hora, somos nós, vamos fazer, vamos exibir. Os festivais é tão importante como o público é importante, como o filme é importante para conseguir juntar essas pessoas e fazer essa alquimia acontecer, né? A Paraíba, que é berço de muitas produções, também é palco de diversos festivais e mostras de cinema que acontecem do litoral ao sertão, abrindo espaço não só para a exibição de produções independentes, mas também de formação de novos realizadores através de oficinas e treinamentos. O Comunicurtas, festival que acontece anualmente em Campina Grande, abre espaço para realizadores independentes, colocando a cidade no circuito do audiovisual nacional e internacional. Este ano, o festival chegou à sua 17ª edição, celebrando o cinema paraibano e homenageando o Laboratório Jabre, o projeto Viação Paraíba e a Acauã Produções, 3 importantes iniciativas empenhadas na interiorização da produção audiovisual através da formação de novos realizadores e da democratização do acesso ao cinema. Eu acho que o festival é um grande compartilhamento de saberes, de afetos, de desejos, de vontade e de aprendizado permanentemente. O que a gente pode esperar então para a próxima edição? A gente está analisando muito isso aqui, que é o primeiro festival presencial após a pandemia, então a gente vê um comportamento de público, um comportamento de realizadores, as pessoas ficaram muito acostumadas, ou enfim, forçosamente por causa da pandemia, a ficar em casa, então a consumir esse produto, o cinema praticamente pela tela do celular, do computador, da TV, da Smart TV, e perdendo um pouco o afeto da sala de exibição, que era algo um dos elementos que a gente consagra assim como da ideia de cinema, né? Quer dizer, o cinema é a sala, é a pipoca, é o refrigerante, é o chiclete, é a reflexão, são as sonoridades, e de repente quando você vê somente uma tela, você perde um pouco disso, né? A referência é o cartaz, está lá fora, é a chegada, uma ideia geral do cinema. E quando os festivais ele traz uma outra perspectiva e nós ficamos afastados. Então agora vou analisar com mais calma, tenho discutido já com alguns participantes para a gente sentir como é que acontece. É uma preocupação desde sempre, desde que eu comecei a fazer filmes, era a ideia que a gente precisava formar um público aqui na Paraíba, né? Um cinema que tinha uma linguagem que era completamente avessa ao que o público em geral, ao que o senso comum está habituado a ver.
em termos de cinema. Então, o nosso cinema ia num caminho, numa estética que é inspirado, inclusive, no ciclo de documentário paraibano dos anos 60, que tanto influenciou o cinema novo, né? Então, era um cinema completamente, como eu disse, avesso ao que o público geral estava habituado. Minha ideia era levar esse cinema, mostrar para o público em geral e instigar jovens, né, a realizarem filmes aqui na Paraíba, né? O Viação Paraíba foi o primeiro projeto a surgir. Ele tem um formato que existe até hoje. A gente vai para desde 2006, a gente vai para pequenas cidades e faz uma mostra de filmes à noite, e durante o dia a gente faz um curso de noções básicas da linguagem, para ver se instiga, se provoca alguma coisa. O Jabre surgiu como desdobramento do Viação, porque a gente chegava em algumas cidades e algumas pessoas ficavam interessadas em cinema, né? Era surpreendente descobrir isso, mas ficava. Então, a gente decidiu fazer um outro projeto que estimulasse esse público que já tinha sido ativado. De cada cidade que a gente passava, 1, 2, 3 no máximo, se instigava em cinema. Mas esses fariam o diferencial, né? E o JAP surgiu dessa forma, né? Como desdobramento para atender o que o Viação provocava. Então, imersão de 4 dias, a gente fica isolado em um local, normalmente na zona rural, tem que ser na zona rural, porque o mundo se fecha, a gente se volta para trabalhar roteiros, para trabalhar fotografia de cinema, para trabalhar em cada edição, né? Para trabalhar som, para trabalhar atuação em cinema, enfim. E disso resultou muita coisa interessante. Saiu gente do interior fazendo filmes, realizando festivais, mostras, né? É isso. Eu acho que a gente ajudou muito a expandir o cinema da Paraíba, que normalmente está restrito a João Pessoa e Campina Grande. Eu acho que o Viação não é que foi o único, e o Jabre foram os únicos, mas outros projetos surgiram, mas a gente existe até hoje, né? Até hoje a gente está formando o público e tentando e ativando cineastas. E aí você falou dessa expansão do cinema paraibano para além de João Pessoa e Campina Grande. Eu queria que você falasse, na sua visão, qual o papel dos festivais de cinema enquanto janelas de exibições para essas produções, principalmente independentes. Não, é o ápice da realização de um filme. O curta-metragem tem uma janela muito ingrata, né? Porque o mercado não se interessa por cinema de curta duração. Pelo menos aqui no Brasil, não. Eu acho que uma vez eu tive contato com um cineasta curta-metragista alemão e ele disse que eles têm lá, sim, espaços para exibição. Mas aqui no Brasil, a grande janela nossa são os festivais, né? E quanto mais festival, mais o público está vendo o cinema que a gente faz. Isso é vital. Pelo menos nesse momento, é a única e grande janela que a gente tem. A Cauã Produções Culturais é uma ONG que está no sertão da Paraíba. Nós completamos agora, dia 1º, 33 anos de trabalho. Começamos com teatro, literatura e de 2005 para cá com cinema. Nosso primeiro trabalho foi num projeto do Marlin Azul, Revelando os Brasis, com o filme que contava a história do novenário de São João Batista, chamado Memória Bendita. E de lá para cá, todos os anos a gente fez alguma coisa. E há 3 anos a gente começou a trabalhar com cinema de animação. E estamos aqui no Comunicurta, na sua 17ª edição, com 2 trabalhos. Um documentário que eu dirijo, Sonhos de Leandro, que conta a história de Leandro Gomes de Barros, que é tido para muitos como o pai do cordel, o criador do gênero literário no Brasil, o cordel. E estamos com nossa animação, que é Anjos Cingidos. E este divide a direção Laércio Filho e Maria Tereza. Então, uma satisfação imensa participar desse evento, estar sendo homenageado, estar tendo o nosso trabalho reconhecido por um festival da magnitude que é o Comunicurtas, um festival que tem um respeito não só na Paraíba, mas no Brasil, e também a gente sabe agora que tem trabalhos de fora do país. Então, um festival que se tornou internacional. Ter esse reconhecimento, ser homenageado aqui no Comunicurtas é um motivo de satisfação, de muito orgulho para a Cauã Produções Culturais, e ter nossos filmes aqui na noite de hoje é um orgulho imenso, uma satisfação, uma gratificação muito grande para a nossa associação.
de fundamental importância que nós tenhamos janela de exibição para o que é produzido na Paraíba. A Mostra Cauã do Audiovisual Paraibano, que este ano esteve na sua 11ª edição, é uma janela de exibição do cinema paraibano. Nós não exibimos filmes de fora da Paraíba, nós temos uma mostra apenas de cinema paraibano. E isso tem levado um público muito bom nas 4 noites que a gente tem realizado. Ele acontece ao ar livre, lá na Fazenda Cauã. Nós usamos todo o aparato do Complexo Histórico como cenário para essa produção, e as pessoas têm participado com muita frequência. E esse reconhecimento do Comunicurtas com o cinema da Paraíba, com o que é feito aqui na Paraíba, eu acho que não tenho palavras para expressar a gratidão e o reconhecimento a esse festival por essa iniciativa, por esse trabalho de abrir mais uma janela de exibição num espaço como esse, numa cidade como Campina Grande, para o cinema da Paraíba. Nós estamos imensamente felizes e orgulhosos de sermos homenageados nessa edição e também de termos nosso material exibido aqui. Além dos festivais, os editais de incentivo também possuem uma grande importância no fomento a essas produções para que possam chegar às telas de cinema. Fabi Melo, que é realizadora audiovisual de Campina Grande, fala sobre o papel desses incentivos para as produções cinematográficas. Fazer cinema na Paraíba e assim como um todo no interior, né? A gente participa do Fórum de Interiorização do Audiovisual Paraibano e assim, fazer o cinema no interior é muito complicado. Falta de políticas públicas, falta de financiamentos como um todo. E assim, com essa leva da Audi Blanc, a gente viu muita produção boa, de boa qualidade, mostrando que a gente tem competência. Mas é preciso sim que os órgãos, que os políticos, que a gente consiga fomentar essa arte através de políticas públicas. A gente precisa sempre de incentivos, né? E valorizar o que é nosso por direito, assim como artista, assim como realizador, mas também mostrar que, além de profissionais competentes, a gente também tem muita história boa para contar no nosso local. Não precisa sair para o eixo sudeste para se fazer cinema e falar de bons assuntos. A gente precisa mostrar o nosso Nordeste, mostrar a nossa arte também lá para fora. E aí, nesse sentido, como é que você enxerga a importância dos festivais enquanto janelas de exibição dessas produções independentes? Esses festivais que cada vez vão aumentando, assim, essa leva, eu estou vindo agora de uma leva de festivais e a gente percebe que esses festivais menores, eles levam o cinema para a população como um todo, é uma forma de mostrar também que é possível se fazer arte e isso também trazer novos realizadores, futuros realizadores. Tem muitas oficinas de formação também acontecendo nos festivais e isso é tão interessante para que a gente possa trazer também esses futuros realizadores para estar trabalhando conosco posteriormente. Nesse sentido, além de cumprir o papel essencial na abertura de espaços para discussão e formação audiovisual, os festivais se transformam em um mundo de histórias e narrativas de contextos regionais. Começou com meu bisavô. Meu bisavô era em tudo, dentro das matas, ele tocava nas matas, nas lojas dele. Aí foi dando, com o tempo que meu bisavô morreu, eu não era nascido ainda não, mas meu pai contava, né?